Oiê, eu sou a Mia e você está assistindo a mais um vídeo do Arquivo Mágico aqui no YouTube. Estamos no mês de julho, 6 meses de 2025 já se passaram, nem dá para acreditar porque foi tudo muito rápido. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o meu saldo de leituras desse primeiro semestre do ano. Então hoje eu vou falar sobre os meus favoritos, os livros que eu não gostei e também os livros abandonados. Teve livro abandonado, mas também teve favorito da vida. A produção, vulgo eu, vai colocar aqui na tela todos os livros que eu li até agora. Se eu não me engano, foram 16 no total, fora os livros abandonados, obviamente, que eu não contabilizo como leitura. Mas se você quiser dar uma olhada melhor nesses títulos, aproveita para conferir a postagem que eu fiz lá no meu Instagram sobre isso. E também já aproveita para me seguir nas outras redes. Em todos os lugares o arroba é o mesmo, arquivo.mágico. Bom, primeiro vamos começar com os livros abandonados. Até agora eu abandonei 4 livros. Sem dó nem piedade, eu vou explicar aqui para vocês os motivos e quais livros foram. O primeiro eu abandonei em janeiro. Eu já falei aqui no canal sobre esse livro, na verdade no primeiro vídeo aqui do canal, que foi Quando o Universo Conspira a Favor. Lá naquele primeiro vídeo eu dei uma explicação sobre o porquê eu abandonei esse livro, mas eu vou reforçar aqui que o principal motivo foi a escrita da autora. Não consegui me identificar, não gostei da escrita, achei que não foi suficiente para me envolver na história e acabou que, por causa disso, eu não fiquei nem um pouco interessada em saber como que o livro ia terminar. Então eu larguei e foi isso mesmo. O segundo livro que eu abandonei, infelizmente, foi Quem Matou Sofia, da Andressa Rios. E isso me deixou um pouco triste, porque eu já li outros livros da Andressa, eu gosto muito dos livros dela. Um deles, O Mal em Mim, é um dos meus favoritos da vida. Só que quando eu comecei a ler Quem Matou Sofia, eu não consegui identificar os elementos da escrita da Andressa e da construção das histórias dela dentro desse livro, que são coisas que me faziam gostar muito dos livros dela. Então eu já li O Mal em Mim, Como Destruir Anjos, Queime Tudo, O Código do Amor e pretendo ler outros livros dela também, apesar de não ter curtido Quem Matou Sofia, e abandonei porque já sabia que a minha experiência não ia ser boa. O terceiro livro que eu abandonei foi um livro gringo, não tem tradução para o Brasil, o nome dele é The Things You Find in Rock Pools, e qual que é a premissa desse livro? Primeiro, é um garoto de 12, 13 anos que desconfia que o pai dele, né, uma turista que estava visitando a cidade e então ele precisa descobrir o que de fato aconteceu e ele começa a investigar a morte dessa menina, começa a investigar o pai, mas ele precisa tomar cuidado porque as coisas vão ficando cada vez mais perigosas. No caso desse livro, eu não consegui nem chegar nos 10% porque olha, a escrita do autor não é que ela é ruim, mas ela não tem nada a ver com a proposta desse livro. O que isso significa? Quando a gente está falando de personagens muito novos, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que a narração, principalmente por se tratar de uma narração em primeira pessoa, no caso desse livro, a gente precisa tomar cuidado para não fazer parecer uma coisa muito adulta. Então, lendo aquele livro, eu não sentia que o narrador era um menino de 13 anos, parecia um adulto e isso fez com que a história parecesse pouco crível para mim. Se o autor não está preocupado em construir a narrativa de maneira correta, então eu não tenho nem paciência para ler, porque de fato a construção da narração daquele livro foi péssima e eu larguei sem dó nem piedade. E o último livro que eu abandonei, Corrupt, o primeiro livro da série Devil's Night de Penelope Douglas. Não é o primeiro livro de Penelope Douglas que eu leio, ou tentei ler, porém, no caso de Punk 57, que foi o meu primeiro contato com a escrita dele, eu gostei? Não, mas deu para ler até o final. Tinha ali algumas coisas interessantes que te faziam pelo menos ficar curioso sobre o que ia acontecer no encerramento de tudo. Mas Corrupt, cara, eu tenho certeza que se eu tivesse terminado, seria um dos piores, se não o pior livro que eu já li em toda a minha vida. E aí, ao contrário dos outros, vocês podem estar se perguntando, mas por que, Mia? Você não gostou da escrita? O que de tão grave tem nesse livro?
Para começar, o livro já não deveria existir. A história de Devil's Night já não deveria existir, porque o pouco contato que eu tive, eu já achei horrível, tenebroso. Nesse livro aqui, a gente conhece a Erika, que tem um relacionamento com o Michael. Não um relacionamento romântico, mas eles se conhecem desde muito jovens, porque o Michael é irmão mais velho do Trevor, que é um amigo de infância da Erika, que sempre foi meio apaixonadinho por ela. Só que ela nunca teve muito desenvolvimento nesse relacionamento com o Michael, porque o Michael nunca deu bola pra ela, só que ela sempre teve ali um crushzinho nele. E o Michael faz parte de um grupo chamado Os Cavaleiros, que por algum motivo, que só Deus sabe por quê, durante a Noite do Diabo, conhecida como a noite antes do Halloween, alguma coisa assim, ele sai pela cidade usando máscaras e destruindo tudo, tocando terror. Por quê? Aí fica um grande mistério, né? Falta do que fazer, porque é todo mundo rico. E aí, de fato, não tem nenhuma dificuldade na vida, não tem mais o que fazer. Ah, eu vou destruir a cidade porque não vamos arcar com as consequências. Não entrando em muitos detalhes, porque também achei a história patética. Tipo, 4 caras se intitulando os 4 Cavaleiros para destruir a cidade numa noite antes do Halloween. Mas ok, comprei a ideia, fui continuar lendo. Acontece que 3 desses cavaleiros são presos e eles acreditam que eles foram presos por causa da Erika. Então, quando todos saem da cadeia e se juntam ao Michael novamente, que não foi preso, eles decidem se vingar dela sem nenhuma prova de que foi ela que botou eles na cadeia. Mas o que eu acho engraçado é aqueles que fizeram tudo errado e aí foram pagar pelas consequências, mas ok, a culpa é da Erika. Enfim, acontece que esse livro é uma romantização terrível de tudo que eu mais detesto, de tudo que todo mundo mais detesta. Então, tem romantização de assédio, tem romantização de violência, tem várias piadas com estupro, e eu achei isso horrível. E não dá pra contestar que é uma coisa romantizada, porque apesar do suposto arco de redenção que provavelmente o Michael vai ter no livro, a Erika fica com ele no final. E eu peguei uns spoilerzinhos da história, então assim, ele taca fogo na casa dela, ele rouba todo o dinheiro dela, porque ela também é rica, ele faz alguma coisa com a mãe dela, eu não sei se ele interna a mãe dela numa clínica de reabilitação à força, mas isso eu posso estar falando besteira porque eu realmente não lembro, mas ele faz alguma coisa com a mãe dela. E no final de tudo, ela fica com ele. Então esse livro, assim, cheguei nos 30% e eu não tava aguentando mais. Horrível, horrível, não recomendo pra ninguém. Corrupt, assim, com certeza, e eu não preciso nem terminar, foi uma das piores leituras que eu já vi, que eu já li na minha vida. Agora vamos passar para os livros que eu não gostei, os que tiveram uma nota menor dentre todos os que eu li até agora. Em terceiro lugar, a gente tem Paraíso Profano, da Clarissa Coral, que é uma posição que me deixa muito triste, porque eu gosto muito dos livros da Clarissa, tenho livros favoritados dela, só que Paraíso Profano é um livro que eu achei que foi feito às pressas. A premissa dele acompanha a história de uma jornalista que foi fazer um documentário na Síria, junto com o noivo dela. E qual que é o nome dela, gente? Laísa. Laísa, isso. A nossa protagonista Laísa é jornalista e, junto do noivo dela, o Iago, foi produzir um documentário na Síria sobre a guerra que estava acontecendo lá e eles saíram com muitos traumas, não conseguiram superar isso. Quando eles voltaram para o Brasil, alguns meses depois, o noivo dela supostamente se suicidou e ela ainda não conseguiu superar esse trauma, porque é muito recente, e novamente porque é um trauma muito grande, uma pessoa que ela amava muito tirou a própria vida, só que ela tem o sentimento de que essa não é toda a verdade, ela não acredita que o noivo dela tenha se suicidado. Acontece que ela volta para São Paulo e nessa volta ela vai se hospedar por um tempo com um dos melhores amigos de infância dela, o Marcos. E aí a partir daí eles vão estreitando laços, se apaixonando e também descobrindo coisas não só sobre a morte do Iago, mas também sobre segredos que o Marcos anda escondendo. E esse livro, ele tinha uma premissa muito boa e, no geral, as cenas de ação e a parte investigativa da história é muito legal. Mas todo o resto eu achei meio forçado. O desenvolvimento da história é muito apressado, o romance do Marcos e da Laísa eu achei muito frio.
Eu senti que eles meio que se apaixonaram do nada, e aí foi escalonando muito rápido, eu não consegui me acostumar com aquilo, e na verdade eu achei que eles foram um casal bem sem química. E aí, por causa disso, eu dei uma nota de 2,5 estrelas para esse livro. Infelizmente, não gostei. Em segundo lugar, dos livros que eu não gostei até agora de fato, nós temos o querido Sol da Meia-Noite. Eu já comentei aqui em um shorts os motivos pelos quais eu não gostei desse livro, mas resumindo, é porque o Edward é um saco e estar na cabeça dele é um porre. Então, assim, não tem muito mais o que falar. Esse livro é chato, ele tem 700 páginas, quase 800, alguma coisa assim. Não, ele tem 700 páginas e são 700 páginas de pura chatice. Ao mesmo tempo, eu sou meio hipócrita, então eu gostei de saber como foram os acontecimentos na perspectiva do Edward, e se tivesse outros livros de Crepúsculo na versão dele, eu provavelmente leria mesmo falando mal, porque hipocrisia, né, gente? Não tem outro nome. E, infelizmente, em primeiro lugar dos livros que eu não gostei de fato até agora, nesse primeiro semestre do ano, está Aqui a Melhor Mordida Vença, da Dan Rodrigues. Esse livro, a ideia dele é excelente, tem uma representatividade maravilhosa, mas infelizmente são os únicos pontos positivos do livro. Eu sinto que a escrita da autora aqui é muito imatura, não tem aprofundamento, tem muitos vícios de linguagem que vai desgastando e desgastando cada vez mais a leitura, e além disso, a construção da própria narrativa e das personagens é muito fraca. A cultura dos vampiros nesse livro, porque é um livro de vampiros, é um livro em que as duas protagonistas são mulheres trans e elas são de famílias rivais, e aí elas vão precisar competir por causa de um ritual que sempre acontece dentro da comunidade vampírica todo ano. Elas vão competir pelo mesmo sacrifício, e é um livro bem legal, com uma ideia muito promissora, que não foi bem executada, porque tem furos de roteiro, a construção, como eu disse, é muito fraca, tanto no romance das personagens, quanto na construção das personagens individualmente, quanto na construção da história. Eu fui com muitas expectativas para esse livro, porque a capa é maravilhosa, como eu disse, a ideia é muito boa, mas o livro não é bom. Eu não gostei, achei um livro ruim, e por isso eu dei 1,5 estrelas. Apesar dos obstáculos que eu encontrei durante essa minha jornada de leitora, nesse primeiro semestre de 2025, também tenho o meu top 3 favoritos até agora, que são livros que eu indico de olhos fechados, porque me fizeram surtar de inúmeras maneiras diferentes. Em terceiro lugar, esse livro já apareceu por aqui no canal, Tocada pelas Sombras, é o terceiro livro da série Academia de Vampiros, que é uma série de livros que eu indico muito para quem gosta de fantasia, quem gosta de vampiros, principalmente na faixa etária do início da vida adulta ou saindo da adolescência. Eu acho que é perfeito. E esse livro veio para reanimar as minhas expectativas com essa série Academia de Vampiros. Por quê? Eu li o primeiro livro, amei, 5 estrelas, favoritado. Fui ler o segundo. Não é que ele é ruim, mas também não é bom, sabe? Ele é ali um meio termo, fiquei bem decepcionada, é um livro meio chato, fiquei estressada com o casal protagonista, não gostei. E aí chegamos no terceiro, que olha, foi literalmente grito, porrada, bomba, guerra e tudo que a gente ama ver em livros de fantasia, muita ação o tempo todo. Eu ainda não gosto do casal principal, não curto muito eles, mas nesse livro aqui, tudo que acontece na história compensa eles serem um saco. Em segundo lugar, dos meus livros favoritados até agora, a gente tem Amanhecer na Colheita. Eu finalizei essa leitura agora em julho e olha, me destruiu de formas que eu não imaginei que eu seria destruída. Na verdade, eu até imaginei, mas eu acho que Amanhecer na Colheita é um dos livros mais cruéis de Jogos Vorazes. A gente consegue ver como esse sistema, a gente já sabia, né? Mas aqui são tantos detalhes de como esse sistema criado nesses livros é opressor, é horrível. E o Presidente Snow, assim, sem palavras, se existia alguém que por algum motivo na face da Terra defendia o Presidente Snow, aqui não tem como mais. Esse livro, os relatos que a gente tem do próprio Jogos Vorazes, do que acontece no Massacre Quaternário e depois do que acontece com a vida do Haymitch, assim,
Você fica ali naquela coisa de que você não quer parar de ler e ao mesmo tempo você sente tudo junto com o personagem. A escrita da Suzanne Collins é muito boa, é maravilhosa e realmente é um soco no estômago. É um soco no estômago, eu não sei como descrever esse livro senão isso. E eu acho que, na verdade, ele se tornou o meu favorito da série. Em Chamas vem em segundo lugar, ainda tenho um carinho muito grande por Em Chamas, mas esse livro aqui, ele se relaciona tanto com o contexto atual que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas também no mundo. Tem tantas analogias ao capitalismo e a como as desigualdades sociais são terríveis, uma coisa que todo mundo já sabe, mas são relatos tão fortes e explicados de um jeito tão simples que não tem como a gente não ficar impactado. Então, 5 estrelas favoritado. E em primeiro lugar, um livro que atendeu todas as minhas expectativas e superou em níveis que eu não consigo nem descrever. Crooked Kingdom, o segundo livro da duologia Six of Crows. Gente, esse livro aqui, olha, poucas são as vezes que uma continuação consegue superar o primeiro livro de uma trilogia, de uma duologia, de uma série, enfim. Mas esse aqui foi canetada atrás de canetada, macetada atrás de macetada. Esse livro é excelente, ele é muito bom. A construção de todas as reviravoltas, de todos os personagens, de todos os relacionamentos entre os personagens, é assim, incrível. Esse livro não tem defeitos pra mim. Eu sou apaixonada por ele. Ele tá em inglês nessa edição aqui, o que já torna um pouco difícil a leitura, mas eu não conseguia parar de ler. Eu simplesmente não conseguia parar de ler. Eu vou deixar aqui alguns registros, se eu conseguir encontrar, do que essa leitura fez comigo. Eu chorei muito, eu surtei, eu fiquei brava, eu quis tacar o livro na parede. E assim, excelente. Eu recomendo a duologia de Six of Crows de olhos fechados. Eu adoro qualquer livro do Grishaverso. Tô doida pra continuar. Eu já li a primeira trilogia, que é de Sombriossos, agora a segunda duologia, que é de Six of Crows, e não vejo a hora de começar King of Scores. É isso, gente. Esse é o meu saldo de leituras dos favoritos aos abandonados do primeiro semestre de 2025. Eu tô com um ritmo de leitura mais devagar por conta da minha vida pessoal, do meu trabalho. Tô tentando continuar com os hobbies de leitura, às vezes é um pouco difícil, a gente sabe, mas eu acho, apesar dos pesares, que esse até que tá sendo um bom ano. De fato, não tive muitos livros 5 estrelas até agora, ou livros favoritados. Ele se mantém ali na média de, a maioria no caso, 3 estrelas, 3 estrelas e meia. E tá sendo um ano de desapegos e de leituras relativamente boas, relativamente ok. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e também compartilhar com os amigos que gostam de falar sobre literatura. E deixa aqui nos comentários quantos livros você leu até agora e quais foram os seus favoritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!